aí, galera? Hoje eu vou falar aqui sobre um assunto que, na minha opinião, é um tanto quanto delicado para algumas pessoas, que é ciúmes. Na minha opinião, ciúmes é uma coisa muito fofa, muito legal, mas que as pessoas têm que saber se controlar. É, Existem três tipos de pessoas ciumentas. Primeiro são aquelas pessoas que são bem pouquinho ciumentas, que só sentem ciúmes, tipo, num caso em um relacionamento, do ex-namorado começa a se reaproximar, ou uma ex-namorada. Nossa, eu acho que eu ficaria puta. E. Eu não posso falar palavrão, né? E. Não demonstra muito ciúmes, que fica na dele, e que se sente ciúmes, fica quietinho, deixa, relaxa, eu confio nela, não tem pra que sentir ciúmes, e eu tô mexendo tudo fone aqui, tá ficando uma porra louca. E existe o segundo tipo de pessoa ciumenta é aquela pessoa que chega a demonstrar, mas depois esquece, releva, ou deixa pra lá, ou. Releva. E o terceiro tipo é aquele tipo de pessoa ciumenta, possessiva, que meio que stalkeia a pessoa 7 vezes por minuto, pra ter certeza de que não adicionou nenhuma coleguinha no Face ou nenhum coleguinho no Face e nem nada assim. Ou que não é só ciumento com pessoas, como é ciumento também com objetos, que no meu caso isso acontece muito, porque eu sou ciumenta com muitas das minhas coisas. Por exemplo, o meu celular, sou muito ciumenta com ele, a minha cama, ninguém pode dormir na minha cama, eu fico nervosa com essa situação. E acho que é só isso mesmo que eu sou ciumenta. E o meu ursinho de pelúcia. Eu tenho um ursinho de pelúcia. Eu sou uma criança feliz de 14 anos. E eu acho divertido ver as pessoas tendo crise de ciúmes. Tipo, uma amiga minha tá namorando já tem um tempo. Aí o namorado dela foi pra uma festa e ela resolveu ir com ele e eles começaram a dançar lá. E tinha uma apresentação de dança de umas meninas, que ela tava me falando, que estavam dançando super bem, super legal e tal. Aí uma das meninas virou pro namorado dela e falou. E começou, tipo, a rebolar na frente dela. Mano, a minha amiga deu um tapa na cara da menina que foi muito engraçado, cara. Tipo, a menina que tava dançando ficou sem reação, porque eles agem como se fossem amigos, não parecia um casal. Ela ficou extasiada, indignada, olhando pra cara da minha amiga. Foi muito engraçado. E. Mas tem muita gente que não tem ciúmes, eu acho. Eu acho difícil achar uma pessoa que não tem ciúmes. É bem raro, na minha opinião. Todo mundo sente um pouco de ciúmes. Às vezes você não sente ciúmes em relacionamentos e sente nem das suas coisas, porque você é uma pessoa aberta, assim, mas sente ciúmes das suas amizades. Tipo, não que você se incomode dos seus amigos estar fazendo novos amigos, mas se incomoda deles meio que te abandonarem e tal. Você meio que fica preocupado com perder. Que ciúmes é relativamente isso, né? Você sente ciúmes porque você tem medo de perder a pessoa ou a coisa. E eu queria que vocês me falassem sobre umas situações de ciúmes de vocês, porque eu acho bem engraçado compartilharem isso comigo. E eu não tenho situações de ciúmes pra falar pra vocês, graças a Deus, que eu não tenho nenhum chilique, tipo. Não, eu briguei com uma criança porque ela pegou o meu ursinho de pelúcia. Isso conta como crise de ciúmes? Conta, claro que conta. É o meu ursinho de pelúcia, ninguém pode pegar, caralho. E é só isso que eu tenho pra falar hoje. Um beijo pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu comentário com a situação de ciúmes de vocês.
falar hoje uma coisa que me deixa muito frustrada, que é gente tarada. As pessoas taradas parece que elas não têm vida, que elas querem mesmo é deixar as pessoas que têm vida frustradas com o fato delas estarem sendo taradas. Há um tempo atrás, eu tava na cantina da minha escola e tava um mó tumulto, igual tá sempre. Todo mundo com fome, querendo comprar, tipo, um monte de gente gorda, morrendo de fome. E eu comecei a me infiltrar, assim, no meio das pessoas pra conseguir comprar logo pra poder sair de lá. E um cara brotou do chão, assim. Uou! E passou a mão na minha bunda. Eu meio que tentei torcer o braço dele, mas ele é mais forte, era maior do que eu, mais forte do que eu, mais gordo do que eu. Então, eu na tentativa de torcer o braço dele, acabei torcendo o meu, mas o braço dele foi torcido de alguma forma. E depois eu fiquei indignada com isso na minha cabeça. Tipo, nossa, aquele gordo filho da mãe passou a mão na minha bunda, que vontade de quebrar o braço dele e arrancar. Me deixou nervosa. E eu acho que não deve ser só comigo, que só eu que fico nervosa com isso. Um monte de gente também deve ficar. Há um tempo atrás, não há um tempão, assim, tava passando na televisão que as mulheres não merecem ser estupradas, mas que as mulheres que provocam. Eu acho que não é isso. Eu acho que os homens tendem a ser tarados e as mulheres tendem a provocar. Então vai tanto de um lado quanto do outro. Os dois são uns trouxas. E a mulher, ela pode se vestir do jeito que ela quiser. As meninas da minha escola, por exemplo, vão com a calça jeans entrando no útero delas, pra parecer que elas têm bunda empinada e são gostosas. É. E eu acho que os meninos tecnicamente percebem isso. E eles falam assim, nossa, que menina tonta. Eu ando com muito. Eu tenho muitos colegas na escola, homens, e eu tava conversando com eles há um tempo atrás, e eles falaram assim que é ridículo ver uma menina que tá com a calça jeans no peito dela. Tipo, não é calça de cintura alta. E foi uma situação estranha pra mim e eu não gostei. E eu acho que ninguém deve gostar. Imagina você tá andando na rua assim, aí um cara passa de carro e grita: Ei, gostosa! Você deve ficar. Se você for uma menina safada, você vai gritar: Ah, vem cá! Se você for uma menina mais tímida, mais fechadinha, você vai ou ficar com medo de ele voltar e fazer alguma coisa com você, ou você vai ficar indignada, como a sociedade tá agora. Agora, se você for uma menina tipo eu, você vai mandar o cara tomar no cu. E não é uma coisa legal você tá andando assim. Eu tava andando com as minhas amigas há um tempão atrás. A gente tava andando. Eu e mais umas duas meninas, a gente tava pela Cisibeira, assim, andando, fazendo caminhada. E uns caras sempre passavam e gritavam. Pra elas, né? Lógico. E gritava. A Del falava que eles eram uns trouxas, que eles eram tratados. Mas a minha outra amiga, ela ficava toda tímida e ficava quase chorando. E a gente achava estranho isso, mas varia da personalidade da pessoa. Se a pessoa é mais tímida, ela vai chorar. E eu queria saber por que os homens fazem isso. Porque se eles são casados, qual a necessidade deles fazer isso? Se eles são jovens, adolescentes, assim, que meio que não têm vida, eles vão fazer isso pra se divertir. Agora aqueles adolescentes bobão que vão na onda dos outros, eu acho isso tão ridículo que eu tenho certeza que aquele maldito seja, cujo seja aquele gordo que passava na minha bunda, fez só porque os amigos dele estavam falando alguma coisa. Porque depois eles ficavam dando risada, sei lá. Era uma situação bem estranha. E eu queria entender por que as pessoas fazem isso. Eu não vou entender nunca, jamais. Mas a gente não pode falar assim que é só o homem que é tarado, porque as mulheres também são muito taradas. Eu, como mulher, sei disso. Eu faço umas brincadeiras com os meus amigos. Eu tenho um amigo que ele é muito bundudo. E aí todo mundo fica passando a mão na bunda dele. Eu acho que ele meio que se sente uma situação de mulher. Eu acho que ele meio que se sente como uma mulher sendo tarada. E todo mundo fica passando a mão na bunda dele. Eu acho que eu não entendo como ele se sente. Então as mulheres também são taradas, os homens são tarados. E imagina se você vai numa balada onde tem pessoas de vários gêneros sexuais que gostam de vários.
de vários gêneros sexuais e começam a dar em cima de você. Vem uma... Não que eu tenha preconceitos. Vem uma menina que dá em cima de mim. Eu vou... Não vou ser grossa com ela, falar... xingar a menina porque ela tá fazendo isso. Ela não sabia da minha situação. Mas também não vou dar liberdade. Assim como um homem também não dá. Mas eu acho que quando um homem que é hétero vem com... E vem um gay, assim, dá em cima dele, ele vai ficar muito ofendido e vai xingar o menino, com certeza. E eu acho que os meninos que tendem a ser assim, dependendo do menino, né, lógico, não são tão tarados. E eu acho que a sociedade tem que parar com essa história de tarar as meninas, que gente tarada não é legal, tanto tarar as meninas quanto tarar os meninos. Eu acho que vocês têm que ser na sua e tarar só seus namorados, que fica bonita a situação. Quer dizer, só entre vocês, né? Não vão fazer isso exposto assim pro mundo. Então, gente, é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like e deixar seu comentário. E me sigam no Twitter, _Manize. Beijo. Igual eu. E o meu editor ajudou a me ter essa ideia. E o que mais me ajudou a ter essa ideia foi a Kéfera Bookman, que eu adoro falar o nome dela.